na Fiocruz, Minas, Gabriel Fernandes. Ele vem falar sobre assuntos importantes, ele vem falar sobre a Covid-19. Tudo sobre a Covid-19, a gente aproveita o conhecimento do Gabriel Fernandes, nosso entrevistado, para falar um pouquinho mais, para esclarecer algumas coisas a respeito da Covid-19 que está aí assustando o mundo inteiro. Bom dia, Gabriel Fernandes. Bom dia, tudo bem por aí? Tudo bem, prazer muito grande falar com você, Gabriel. Aproveitando aí, como disse, o seu conhecimento para a gente falar sobre a questão da Covid-19. E agradecendo a sua atenção, a gente já traz a primeira indagação que tem preocupado muito a nossa gente, tem preocupado a todos nós aqui em Patos, Minas, uma vez que a taxa de mortalidade aqui em Patos, Minas, de Covid-19, a média é superior à média do estado e também à média nacional. Você participou desse levantamento? Você pode nos falar alguma coisa sobre esta questão, Gabriel? Bom, o que acontece é que Patos teve um movimento um pouco peculiar, né? Patos teve um pico antes do estado, né? Tanto que eu não lembro se foi no meio de fevereiro, alguma coisa assim, que vieram as primeiras medidas restritivas em Patos, e isso é quando a gente estava no máximo, tinha cerca de 1.800 casos por semana, enquanto o resto do estado ainda estava começando a subir. Quando Patos estava terminando as suas 2 semanas de medidas restritivas, foi quando o estado sugeriu que a macro-região do Noroeste entrasse em onda roxa, né? Então, ou seja, Patos já estava à frente em questão de progressão da doença, né? Então, o que acontece? Patos, no começo de dezembro do ano passado, ele tinha cerca de 20 casos por dia, em média. Então, ele passou por um período que tinha muitos casos, então ele teve um pico, e hoje ele já está em 25, ou seja, ele já voltou ao estado basal, então ele passou completamente por aquela onda, enquanto o estado ainda não passou. Se você pegar a média do estado, o estado como um todo, no começo de dezembro, ele tinha cerca de 3 mil casos por dia. Hoje, ele ainda tem 6 mil, então, ou seja, ele não passou totalmente pela onda. Então, pode ser que ao longo desse tempo de passar por toda a onda, a mortalidade no estado se equipare à mortalidade de Patos. Então, é porque Patos está um pouco à frente no tempo aí mesmo, né? Então, não é nada de mais grave acontecendo em Patos. Você não acredita que tenha havido uma ação ineficiente, uma precaução maior para fazer frente à presença da doença, meu prezado Gabriel? Olha, o que aconteceu no começo, né, de aumentar muito o número de casos e, por consequência, encher o hospital de campanha e encher todo o sistema hospitalar da cidade, pode impactar um pouco nesse alto número de mortes, mas não ao ponto de ser quase que 50% mais do que o resto do estado, né? É claro que a falta de assistência médica, ela vai causar algumas mortes. Então, só que se você considerar que durante a grande maioria dessa onda, o hospital ainda não estava lotado, né? Esse número deve se equiparar até o final. Igual, Patos hoje tem 258 mortos por 100 mil habitantes. O estado tem 152. Né? Então, a gente espera que até o fim dessa onda, o estado deva chegar ali uns 220 também. Né? É claro que Patos ainda vai ter mais. E isso responde muito por causa da velocidade em que a doença espalhou em Patos. Espalhou muito rápido. Né? Então, se você pega o gráfico de Patos e compara com o gráfico do estado ou de alguma outra cidade,
Patos teve um pico muito alto e depois ele diminuiu. Enquanto no estado e em outras cidades, ele foi um crescimento mais gradual, né? Então, esse impacto de ter muita gente doente em um mesmo período, é claro que isso pode levar a algumas mortes, porque não tem como você atender todo mundo, né? Igual na pior semana de Patos, tiveram quase 1.800 casos em uma semana. Então, 1.800 casos em uma semana é muita gente, é cerca de 1% da população de Patos está transitando com o vírus e está doente, e alguns desses vão precisar de hospitalização. Então, se você pega essa semana ela deve ter levado algumas mortes a mais. E vale lembrar que a morte da Covid, ela é um pouco desincronizada com o pico da doença, né? Então, você tem um pico da doença em uma semana X, a mortalidade referente àquele pico, ela vai acontecer 3, 4, 5 semanas depois. Porque antes da pessoa morrer, ela passa um mês hospitalizada, a morte não é um evento rápido. Então, a gente vai ter uma equiparação ainda com o Estado. Mas é claro que essas semanas de caos que tiveram em Patos, com certeza elas aumentam a mortalidade quando comparada quando você não tem esse caos, né? Muito bem. Gabriel Fernandes, a gente tem manifestações aqui constantemente a respeito desse atendimento, esse primeiro atendimento à pessoa quando ela é diagnosticada com a Covid-19. Em algumas situações, receita-se dipirona, manda a pessoa embora e depois ela acaba tendo um retorno. Se houver um agravamento, ela tem um retorno. Em outras situações, a pessoa toma cloroquina, ela toma ivermectina e outros medicamentos mais nesse atendimento. Como é que você vê essa diversidade de ação, essa diferença de atendimento que é dado às pessoas? Isto seria um problema que leva ao agravamento? Como é que você vê essa situação, nessa divisão de ação entre os profissionais da saúde? Olha, com relação ao primeiro atendimento, nem deve fazer muita diferença, porque ter medicamento que mata um vírus é muito complicado, porque o vírus é uma partículazinha, né? Nem chega a ser considerado como um ser vivo, porque ele não tem metabolismo próprio, tem essa divergência se vírus é vivo ou se não é, mas ele precisa de entrar em uma célula. E a partir do momento que ele entra em uma célula, e se você tenta matar ele dentro de uma célula, você tem dois caminhos. Ou você faz um medicamento que é muito específico e que entra dentro dessa célula e que mata aquele vírus especificamente, ou você dá algum medicamento que vai atrapalhar a célula e, por consequência, atrapalha o vírus. Então, fazer medicamento para vírus é extremamente complicado. Então, quando a gente pega outros medicamentos, né, como um medicamento que é para piolho, como a ivermectina, ou para malária, que é o caso da hidroxicloroquina, e tenta utilizar ele não vai ser nada específico, né? Então, se ele te ajuda a matar o vírus, seria através de prejudicar a sua célula, de atrapalhar a sua célula, né? Eu costumo dizer que é como se tivesse um rato na sua casa, e o rato mora dentro da sua parede. Então, ou você faz alguma coisa muito específica para matar o rato, ou você explode a sua parede, né? Então, é muito complicado fazer remédio para vírus. Então, diante disso que a gente vê a falta de eficácia, né? A gente não tem eficácia comprovada de nenhum desses medicamentos, né? Da ivermectina, da cloroquina. Então, hoje, para todos esses vírus que não tem medicamento específico, trata-se os sintomas, né? Então, se a pessoa tem febre, você dá um remédio para a febre. Se a pessoa tem uma inflamação grande, você dá um anti-inflamatório. Então, você trata os sintomas e espera que o organismo mate o vírus, porque, eventualmente, o
o seu organismo ele vai eliminar o vírus. Então, isso acontece para a gripe, né? Quando você tem gripe, você não toma cloroquina, por exemplo. Você toma um remédio para eliminar os sintomas. Quando você tem dengue, você elimina os sintomas. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa diferença no tratamento, ela apareceu mais para gerar confusão entre a população, né? E ao invés da gente pensar em fazer protocolos de manejo hospitalar, né? Então, decidir em qual momento que precisa intubar um paciente, ter os kits de intubação disponíveis no sistema de saúde, ter oxigênio, a gente ficou discutindo se medicamento funcionava ou não funcionava, e a gente esqueceu de fazer o essencial, que é um protocolo para tratar quem de fato precisa de tratamento e que o tratamento pode salvar a vida. Então, a gente errou nisso, né? Muito bem. O problema maior é porque a gente não se dispõe desse medicamento específico, né, Gabriel? Isso, porque fazer medicamento específico para vírus é muito complicado. Porque você tem que achar alguma molécula que atua diretamente no vírus, especificamente no vírus, mas não prejudica a sua célula. Então, se você pega, por exemplo, a hepatite C, durante 25 anos, ela não tinha medicamento. Então, você tratava ela com um medicamento, que é o interferon, que ele não é específico, e ele causava diversos efeitos colaterais, a ponto do paciente desistir do tratamento, porque é pesado, né? Então, em 2016, se eu não me engano, aí eles lançaram um medicamento que foi desenvolvido ao longo de 20 anos, uma molécula específica que se liga no material genético do vírus da hepatite C, que evita que ele se replique, e é altamente eficaz. Então, ou seja, demora muito tempo para você desenhar uma molécula muito específica, né? Então, pode ser que apareça um medicamento para a Covid, mas não por enquanto, né? Muito bem, nós estamos falando com o Gabriel Fernandes, ele é pesquisador em saúde pública na Fiocruz, Minas Gerais. E nós queremos saber agora do Gabriel Fernandes a opinião dele a respeito das vacinas que aí estão no mercado. Como é que você vê, meu prezado Gabriel, essas vacinas, a eficácia de cada uma? Nós temos uma vacina melhor do que a outra, mais eficiente, mais recomendável? Qual é a sua opinião a respeito das vacinas da Covid-19, Gabriel? Olha, vacina, não tem vacina melhor do que a outra, né? Então a gente tem um critério de eficácia mínimo, que é de 50%, e isso quer dizer que se a gente vacinar a população toda, né, a gente calcula uma cobertura vacinal a partir dessa eficácia também. Então, para o caso da Covid-19, espera-se que seja uma cobertura vacinal de 80% da população. Então, a partir do momento em que 80% da população estiver vacinada, a gente espera ter o fim da pandemia, né? Então, ou seja, as pessoas não vão mais morrer tanto por causa de Covid, a doença não vai ser um problema, né, para a saúde pública, não vai incapacitar uma pessoa de ir trabalhar ou ter problemas econômicos por causa das restrições que a doença traz. Então, ou seja, qualquer vacina é eficaz dentro desse sistema de proteção coletiva. Então, 80% da população tem que estar vacinada, independente de qual que seja a vacina. Aí você fala assim, a da Pfizer tem 95% de eficácia, a da Coronavac tem 50 e pouco, 54%. Então, uma é melhor que a outra. É melhor individualmente. Se você pensa, eu, Gabriel, quero me proteger, quero me vacinar para eu ir para o mundo e viver minha vida normal. Aí sim faz diferença. Mas ninguém pode pensar desse jeito. Porque quando você pensa assim, eu estou vacinado e eu vou para o mundo, e o mundo está com Covid circulando lá, eu acabo me expondo ao vírus.
e eventualmente pode aparecer um vírus que entra dentro de mim e ele vai sofrer mutações dentro de mim e pode aparecer uma variante que escape dessa vacina, mesmo ela tendo 95% de eficácia, porque vai ser uma variante nova do vírus. Então, eu, pessoa que vacinei as 2 doses, 95% de eficácia, achei que estava ok e fui para o mundo, eu acabo sendo um problema para a humanidade, porque eu vou selecionar um vírus que escapa dessa vacina. E se eu começo a espalhar isso para todo mundo, aquela vacina com 95% de eficácia vai ser ineficaz. Então, ou seja, vacina só é eficaz coletivamente. Individualmente, a gente não deve pensar isso, porque a gente pode acabar sendo um criatório de variantes para o vírus quando a gente começa a se expor ao vírus, mesmo estando vacinado. Então, a pandemia em si, né, todas essas restrições de usar máscara, de evitar visitas, evitar contatos desnecessários, eles só vão acabar quando a gente tiver essa proteção coletiva. Esse é um detalhe bastante importante, né? Porque a pessoa acha que vacinou, pronto, adeus máscara, adeus álcool gel, adeus luvas, vamos fazer festa, e a coisa não é assim. É preciso de um resultado em grupo, em conjunto, né, Gabriel? Isso. E ainda tem um problema muito grande, é porque a vacina, ela não te protege da infecção, ela te protege da doença. Então, você ainda pode pegar o vírus e levar para uma pessoa que não foi vacinada. Uhum. Você não vai ficar doente, mas você ainda pode passar o vírus. Muito bem. Ontem a Anvisa esteve reunida e vetou a vacina Sputnik V. Como é que você viu esse posicionamento da Anvisa, Gabriel? A Anvisa é uma das agências mais rigorosas que tem. Né? Então, ela se apega muito aos detalhes de segurança. Então, é por isso que eu dizia, quando o pessoal estava questionando muito a Coronavac, que era chinesa, e a China faz tênis falsificado, então vai fazer vacina ruim. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, a Anvisa é extremamente rigorosa. Se a Anvisa aprovou, é porque é seguro. No caso da Sputnik V, o que aconteceu foi que a vacina ela utiliza um adenovírus como vetor. Um adenovírus é um vírus que vai te infectar, e esses adenovírus eles circulam pela população. São vírus que causam ou resfriado ou algum problema gastrointestinal, aquelas famosas viroses, né? Então, a gente tem adenovírus circulando. E eles pegaram 2 desses adenovírus, colocaram a proteína spike do coronavírus dentro dele e dão isso como vacina. Só que esse adenovírus, ele ainda replica dentro de você. Diferente da vacina da AstraZeneca, por exemplo, ela é um adenovírus de chimpanzé. Então, ou seja, ele só entra dentro de você, entrega aquela proteína, mas ele não se reproduz dentro de você. Esse da vacina russa, eles não inativaram o vírus para ele perder a capacidade de se reproduzir dentro de você. Então, eventualmente, essa vacina poderia causar algum problema, porque o vírus vai se replicar e pode te causar um resfriado, uma diarreia, alguma coisa desse tipo. Então, a Anvisa preferiu não aprovar até que eles mostrem em experimentos que esse adenovírus não vai causar esse tipo de problema. Então, é por causa disso. É por causa de segurança mesmo. Muito bem. Muita gente afirma que não tem coragem e que não vai tomar, e já há N casos de pessoas que se recusaram a tomar a vacina chinesa. Isso seria um erro desse cidadão? A gente poderia ver isso como uma preocupação, uma vez que o pessoal diz que o vírus foi criado lá na China, isso é coisa de laboratório, e agora aparece essa vacina chinesa. É uma besteira pensar assim, meu prezado Gabriel? Isso aí é fruto da falta de informação, né? De que foi
virou uma doença paralela à pandemia de Covid, né? Então, a desinformação, ela virou uma doença também, porque isso traz problemas de saúde pública. Então, ao longo dessa pandemia, a gente viu aparecer muitas notícias sem fundamento, né? Tanto de origem do vírus, quanto a vacina, quanto a teorias da conspiração de que a China está querendo dominar o mundo, quanto com relação a medicamentos, a tratamentos alternativos que não são eficazes. Então, o problema é que a gente tem uma população brasileira que não foi educada a questionar as coisas, né? Então, quando a gente tem uma população que não questiona, a gente fica à mercê dessas informações erradas. Então, é só você escrever um texto cheio de palavras técnicas e palavras bonitas e falar que foi um médico da China que falou ou um cientista dos Estados Unidos que falou, sem nem precisar citar o nome, e aí essa informação vai ter um caráter de veracidade que vai ser espalhado. E aí essas informações erradas são um problema de saúde pública. Então, por isso que a gente considera isso como uma doença também, né? A revista científica Nature, ela fez até um editorial em que chama isso de infodemia, né? Que é uma pandemia de informação errada, né? Que causa problema de saúde pública. Pensa se essas pessoas deixam de vacinar por causa de fake news, elas correm o risco de morrer por causa disso. Então, é uma doença também, né? E isso não tem nada a ver. A gente viu o quanto que a Anvisa é rigorosa. Então, se ela aprovou a Coronavac, é porque os experimentos foram suficientes para dar segurança, né? Para dar eficácia e segurança para aquela vacina. Se não fosse, a Anvisa não iria autorizar. A Anvisa é extremamente rigorosa. A gente viu, ela fez isso com a Sputnik V. Ela fez isso com uma fábrica, eu esqueci de qual país que é, mas uma fábrica na Índia que iria fazer algumas das vacinas. É da Covax. Ela não foi autorizada, né, porque não tinha critérios sanitários de acordo com as regras da Anvisa para que aquela fábrica fizesse as vacinas. Os critérios sanitários são ok para a Índia? São ok para a Índia, mas para a Anvisa não, porque ela é muito rigorosa. Então, para quem tem medo da vacina, o que eu digo é, acredite no que a Anvisa fala, né? São especialistas que vão analisar, eles são extremamente rigorosos, e se eles aprovaram, é porque está ok, é porque é extremamente seguro, você não vai virar jacaré, você não vai morrer por causa disso, então pode ir com fé, porque a sua chance de morrer de Covid é muito maior do que de ter algum problema por causa da vacina. Podemos tomar a vacina chinesa sem nenhuma preocupação, então, Gabriel? Sem nenhuma preocupação. A vacina chinesa, a da Pfizer, que foi aprovada também pela Anvisa, a da AstraZeneca, que também foi aprovada pela Anvisa, qualquer uma que a Anvisa aprovar tem a chancela de que é segura, né? Então, a gente vê alguns problemas, por exemplo, igual a AstraZeneca, que é a vacina de Oxford e que está sendo produzida pela Fiocruz, ela tem alguns casos de trombose associada, né? Só que é 0,0003%. Isso quer dizer, 3 em 1 milhão. E geralmente são mulheres em idade reprodutiva, né? De 20 até 49 anos. Então, acredita-se que isso esteja muito associado àquele mesmo fenômeno que acontece de trombose induzida por hormônios femininos, que acontece em algumas mulheres que não podem tomar anticoncepcional. Só que no caso das mulheres que não podem tomar anticoncepcional, isso acontece em 1 em 1000 casos. Então, ou seja, é 1000 vezes menos a chance de uma mulher ter trombose ao tomar anticoncepcional. E as pessoas ficam com medo da vacina,
né? É quase a mesma chance de você morrer com um raio caindo na sua cabeça. Então não precisa ter medo, né? A não ser que você tenha muito medo de morrer com um raio na cabeça também. E se você olhar a mortalidade da Covid, né, a letalidade dela é de cerca de 2%. Então, ou seja, 2 a cada 100 pessoas que pegam Covid podem morrer. No caso dessa vacina, 3 a cada 1 milhão de pessoas podem ter trombose. Qual que é mais seguro? Né? Então, considerando isso, a Anvisa manteve a autorização para a AstraZeneca, porque o risco é muito menor do que o benefício. Então, a Anvisa considerou isso também. E dentro do rigor que a Anvisa tem, ela preferiu manter também. Então, pode ir tranquilo, qualquer vacina que estiver sendo distribuída aí, aprovada pela Anvisa, pode ir sem medo. Meu prezado Gabriel, a maior preocupação que existe agora é no tocante às variantes. O que a gente tem de variante no mercado? Como é que é a presença dessa variante? Quem já teve Covid-19 pode pegar uma variante dessa? Como é que é essa situação que está nos apavorando agora, meu prezado Gabriel? Pois é, as variantes agora já estão em ampla circulação, né? Então, se você pegar Covid hoje, a chance de ser uma dessas novas variantes é muito grande. Então, a gente tem 2 principais pontos de preocupação nessas variantes, né? Então, a gente tem a proteína spike, que é uma proteína do vírus que é utilizada para o vírus entrar dentro da sua célula, né? É tipo a chave que vai encaixar na fechadura da sua célula para que o vírus entre. Então, a gente tem uma variante que apareceu primeiramente no Reino Unido, ela foi identificada primeiramente lá, que acontece no aminoácido 501 dessa chavinha, que é a proteína spike, que faz com que a proteína se encaixe melhor no receptor. Então, seria como se a chave entrasse melhor na fechadura. Se a chave entra mais fácil na fechadura, você abre ela mais fácil e você entra mais fácil em casa. Então, você pensa que você está na rua e está caindo um toró, está chovendo muito, e você chega no portão da sua casa e a chave emperra. Mas só que ela funciona ainda. A chave emperra. Então, você vai molhar um pouco até você entrar em casa. E esse molhar, para o sistema biológico, seria você ficar exposto ao sistema imunológico da pessoa. Então, ele pode te ver e pode te matar antes mesmo de você entrar. Então, isso diminuiria a chance de você se infectar e, consequentemente, de você passar essa doença para frente. Só que se a chave está bem lixada, a fechadura está lubrificada, você vai encaixar e já vai entrar rápido. Então, você vai molhar menos, ou seja, você vai ficar menos tempo exposto ao sistema imunológico. Então, você aumenta a chance de infectar com sucesso uma nova pessoa. Então, por isso, essa variante permitiu que o vírus se espalhasse mais rápido, né, e que a taxa de infecção aumentasse. Então, essa variante que apareceu no Reino Unido, que tem essa mutação na posição 501 da proteína spike, proporciona isso, uma maior infectividade da doença. E aí a gente tem uma outra mutação que apareceu na África do Sul, que é na posição 484. Essa posição é onde o seu anticorpo se encaixa para reconhecer o vírus. Se você mudou essa posição, o seu anticorpo não vai reconhecer com tanta facilidade, né? Então, essa variante está associada à reinfecção. Por quê? Porque mudou a parte que o anticorpo reconhece. E aí, por causa disso, propicia tempo suficiente para o vírus entrar dentro da sua célula e te reinfectar, né? E aí veio a variante do Brasil, que é a P1, que tem as duas mutações. Então, ela tanto escapa do sistema imunológico, né? Ela pode escapar do sistema imunológico, quanto ela entra mais rápido. Então, por isso ela é a variante de mais preocupação no mundo, porque ela tem as duas coisas ruins, que é entrar rápido dentro da célula e um disfarcezinho que escapa do sistema imunológico de quem teve Covid com a outra variante. Então, hoje ela circula muito no Brasil, que são as variantes P1 e P2,
e ela está em quase todo sequenciamento que a gente faz aqui, a gente encontra vários P1 e P2. Então, ela se tornou a predominante aqui, justamente por essa facilidade de entrar dentro da célula mais rápido, infectar mais e reinfectar. Então, ela se tornou mais abundante por causa disso. Ela ultrapassou as outras variantes na velocidade de infecção, e por isso ela é mais abundante hoje. Inclusive, ela circula em Patos, né? Que teve um sequenciamento da UFV que identificaram já ela em Patos. Perfeito. Essas variantes, elas são mais violentas, meu prezado Gabriel? Não, com relação à gravidade da doença, acredita-se, né? A gente não tem dados que mostrem que elas são mais graves. Então, até então, a gente não tem nada que comprove que elas causem uma doença pior. Só que elas espalham mais, né? Então, se elas espalham mais, por consequência, você vai ter mais pessoas doentes. E se você segue aquela proporção de que 85% das pessoas não vai sentir nada ou vai ter sintomas muito leves, e 15% vão precisar ir ao hospital, e se você antes tinha, 100 mil pessoas, então esses 15% seriam 1.500 pessoas indo ao hospital, e se ela espalha 2 vezes mais rápido, por exemplo, dentro do mesmo período você vai ter 200 mil pessoas e 30 mil pessoas no hospital. Então, ou seja, ela encheu os hospitais não por causa dela ser mais grave, mas pelo fato dela ter espalhado muito mais. A proporção continua a mesma. Inclusive, saiu uma matéria ontem no jornal O Tempo, daqui de BH, falando que em Minas Gerais a mortalidade de grávidas por Covid-19 mais do que duplicou quando comparado ao ano passado inteiro, que foi 129% maior. E aí eles sugerem a hipótese de que essas novas variantes sejam mais graves em grávidas. Só que quando você olha o número de infectados, isso não reflete uma gravidade maior. Igual, eu fiz as contas aqui, o ano passado, dia 31 de dezembro do ano passado, Minas Gerais terminou o ano com 535 mil casos, mais ou menos. Só esse ano tiveram 720 e tantos mil casos. Ou seja, aumentou 144% o número de casos este ano, né, nos 4 primeiros meses desse ano, quando comparado ao ano passado inteiro. Então, é normal que tenham mais grávidas morrendo esse ano, porque tem mais gente doente esse ano. Então, a gente tem uma impressão em números absolutos que a doença ficou mais grave, mas ela não ficou mais grave, ela só espalhou mais. A proporção de mortalidade e de doentes graves e entubados é a mesma, só que o número absoluto aumentou, né? Perfeito. Deixa eu frisar aqui com você, Gabriel, um ponto de extrema importância e que tem causado uma grande preocupação. Eu tive a infelicidade de encontrar com a Covid-19 aí, sabe-se lá onde. Teve algum momento até de certa preocupação com o avanço da doença, mas a mão de Deus ajudou e consegui me livrar da doença, graças a Deus e a competência dos profissionais que me atenderam. E a preocupação do cidadão é uma preocupação grande exatamente nesse campo. Eu já tive Covid-19. Essa variante, eu estou à mercê desta variante? Ela chegaria ao meu corpo, eu seria reinfectado, ela chegaria no meu corpo que já tem alguma resistência para a doença, ela chegaria mais fraca? Como é que é essa situação da reinfecção, meu prezado Gabriel? Eu tive Covid 2 vezes. Eu tive em março do ano passado e em novembro. É claro que é um intervalo de tempo muito grande entre uma e outra. E aí tem alguns estudos que mostram que a imunidade de quem já teve Covid dura em torno de 8 meses, né? Por quê? Porque o seu corpo ele não vai ficar gastando energia produzindo anticorpos e produzindo resposta
para uma coisa que ele nunca mais viu, né? Então ele viu, igual no meu caso, ele viu em março do ano passado, e aí depois ele ficou meses e meses sem ver, aí o corpo deve pensar assim, cara, aquela ameaça já foi embora. Então a gente não precisa mais gastar energia com isso. Aí você vai diminuindo a sua proteção, o seu corpo vai diminuindo a vigilância contra aquilo. Por isso, as 2 doses da vacina são extremamente importantes, porque a primeira dose, ela vai falar assim, olha, tem um vírus aqui, aí você já começa a produzir anticorpos, uma resposta celular. A segunda dose, ela vai falar assim, aqui, não relaxa, porque o trem volta de novo. Né? Então, ou seja, a segunda dose serve justamente para isso, né? Para você reforçar que é para o seu corpo gerar memória imunológica para aquilo. E aí você ativa as células de memória que vão te dar uma proteção a um prazo maior ainda. Né? Agora, os estudos mostram também que quem teve Covid mais leve tende a ser mais reinfectado. Porque como você teve Covid leve, o que é a Covid leve? Quer dizer que o vírus entrou dentro de você, mas a sua resposta não foi forte, né? Não foi uma resposta inflamatória exacerbada. Então, você não teve muita inflamação, você teve uma febre leve, você não teve uma resposta inflamatória grande. Então, isso quer dizer que o seu corpo não respondeu muito. Se ele não respondeu muito, provavelmente você não vai criar um alarme para vigilância a longo prazo daquela coisa que não te deu muito problema. Né? Então, eles viram que pessoas que tiveram Covid leve tendem a ser mais reinfectadas do que quem teve mais sintomas, quem teve febre por 3 dias, quem teve dor no corpo, né? Então, essas pessoas estão protegidas mais do que quem teve Covid leve, porque ela teve mais resposta. Agora, com relação às novas variantes, a gente ainda não sabe, porque elas estão aparecendo agora, né? Então, a gente vê que tem pessoas que se reinfectam por causa de uma nova variante em períodos curtos. Então, tem casos de pessoas que se infectaram ao fim do ano passado e que agora se reinfectaram porque é uma outra variante que tem essa mutação na posição 484 da proteína spike, e isso deu uma suscetibilidade a uma reinfecção. Não quer dizer que todo mundo que vai entrar em contato com a nova variante vai se reinfectar, mas há uma chance maior. Então, por via das dúvidas, como ninguém quer brincar de roleta russa, mesmo quem já teve, deve manter os mesmos cuidados, porque existe 2 chances de você se reinfectar. Uma de você não ter uma memória imunológica duradoura, porque você não foi vacinado, você só foi exposto ao vírus, e a outra é o fato de ter uma nova variante. Então, seria uma roleta russa com 2 balas. Você tem uma chance dupla de se reinfectar. Então, por via das dúvidas, é melhor não correr risco, manter os mesmos cuidados de quem nunca teve Covid. Nós estamos falando com Gabriel Fernandes, ele é pesquisador em saúde pública na Fiocruz, Minas Gerais. E estamos aí aproveitando o amplo conhecimento que ele tem a respeito do assunto para deixar a nossa população esclarecida e até buscar levar tranquilidade ou um pouco de tranquilidade para as pessoas. Gabriel, é muito comum a gente ouvir aí entre as pessoas dizer que essa doença Covid-19 veio para ficar. Ela pode ter até um certo controle, mas ficará aí entre nós, como a gente tem a pneumonia, como a gente tem o infarto, como a gente tem a diabetes, as doenças que aí estão no meio da nossa sociedade. Você acredita que é assim, ou após essa vacinação a gente acaba com a pandemia, essa doença desaparece? Qual é a sua opinião, Gabriel? Pois pelo menos em curto prazo ela não deve desaparecer, né?
a gente precisa de um pouco de mais tempo para ver qual que é a resposta evolutiva do vírus às vacinas. Então, quando você tem a campanha de vacinação, e principalmente porque essas vacinas elas foram testadas para evitar a doença e não evitar a infecção, então o vírus ele pode continuar circulando, só que sem causar a doença. Aí a gente vai passar por um tempo estudando qual que é a taxa de evolução do vírus diante de uma população que está imunizada. E aí a gente vai ver com qual velocidade surgem novas variantes, para poder predizer com que frequência a gente vai precisar atualizar a vacinação. Então a gente ainda não sabe se vai ser igual uma campanha de vacinação da gripe, por exemplo, que todo ano a gente tem campanha de vacinação da gripe, com uma atualização das variantes que estão circulando naquele ano, né? Ou se vai ser uma campanha igual a vacinação da febre amarela, por exemplo, que você vacina uma vez, aí depois você tem uma outra dose depois de tantos anos e acabou. Então, como o período ainda está muito curto para a gente ver qual que é a dinâmica do vírus diante de uma população vacinada, a gente ainda não sabe. Mas eu acredito que ele não vai parar de circular. Ele vai continuar circulando, só que ele não vai causar mortes mais, né? Ele vai causar muito poucas mortes, que vai ser mais ou menos igual a influenza, né? A gripe. Então, eu acredito que seja assim, porque erradicar uma doença é muito complicado, porque você depende de uma vacinação em massa, um certo nível controlável de infectividade da doença e uma evolução lenta do vírus. Então, ou seja, o vírus tem que evoluir mais devagar do que a sua campanha de vacinação. Então, isso funcionou com a varíola. A varíola, ela foi erradicada, porque a vacinação foi mais rápido do que a evolução do vírus. E a vacina evitava a infecção. Então, a varíola sumiu. Não existe mais o vírus dela, né? No caso da poliomielite, que é a paralisia infantil, ela foi erradicada do Brasil, porque a gente fez uma campanha de vacinação ampla, principalmente nos anos 80, né? Que toda criança vacinável, eu lembro de ir lá e tomar as gotinhas, sempre ia, todo mundo ia, tinha uma campanha grande, e isso fez com que a poliomielite sumisse do Brasil. Só que ela continua em alguns outros países. E aqui no Brasil, a gente está diminuindo a vacinação para a poliomielite. Ela não está cobrindo mais todas as crianças. A gente não tem uma campanha igual a gente tinha antes. Então, pode ser que ela volte ainda. Então, sumir com uma doença é muito complicado. Então, eu acredito que a Covid não vai sumir. Ela vai ficar sob controle. Gabriel, na sua opinião, o nosso ritmo de vacinação aqui no Brasil, ele está aí mais ou menos parecido com os outros países? Você vê a coisa aqui muito lenta? Seria culpa dos governos? Seria por falta de vacina? Não se tem vacina para atender o mundo inteiro? Como é que você está vendo o nosso ritmo de vacinação aqui no Brasil, Gabriel? O nosso ritmo aqui, ele é lento diante da gravidade do momento que a gente passa. Se a gente comparar o Brasil com o Chile, eu não vou nem comparar com os Estados Unidos e Israel, que tem muito mais recursos, mas se a gente compara com o Chile em 2 meses deu 2 doses para mais do que 30% da população deles. Eu vou até conferir aqui, mas ele deu mais do que 30% da população já tomou 2 doses. No Brasil é 6%, né? Então, se a gente segue por esse ritmo, a gente vai demorar muito tempo para atingir a cobertura vacinal. E isso tem um pouco de problema logístico, né? Porque se a gente considerar que as vacinas elas já foram anunciadas como promissoras desde agosto, setembro do ano passado, e os governos já começaram a fechar acordos de compra antecipada, a gente poderia ter muito mais doses hoje. A Pfizer, por exemplo, quando ela teve a eficácia comprovada, ela ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil, e o Brasil não quis comprar.
por causa de fake news, porque falavam que a vacina era uma vacina de RNA mensageiro, e o RNA mensageiro altera o genoma da pessoa, e que a pessoa que tomar vai virar jacaré, e essas coisas, aí não compraram. Se tivesse comprado, a gente teria 70 milhões de doses a mais agora, que é o que aconteceu no Reino Unido, que é o que aconteceu em Israel. Eles fizeram esse acordo com a Pfizer em antecipação, e eles têm doses lá, né? Aqui, no nosso caso, a gente preferiu seguir pela infodemia, né? Pela pandemia de informações erradas, acreditando nesse negócio de que uma vacina de RNA mensageiro não era seguro, não quiseram comprar 70 milhões de doses. O mesmo aconteceu com a Coronavac, né? Quando ela foi anunciada a eficácia dela, o Ministério da Saúde tinha aprovado uma intenção de compra, se eu não me engano, eram de 40 milhões de doses, que aí depois o governo cancelou aquela intenção de compra. Então a gente poderia ter aí 110 milhões de doses já aqui pronto. 110 milhões de doses seriam 2 doses para 55 milhões de pessoas, que seria muito mais do que a gente já tem hoje. Então, ou seja, a gente errou nessa logística, porque eu não sei o que passou pela cabeça dos gestores, mas talvez eles tenham acreditado que não teria escassez de vacina no mundo. Só que quem reservou antes tem a vacina. Quem não reservou entra na fila, né? Que é a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando e você quer, vai para o fim da fila. Que é o que está acontecendo com o Brasil agora. Ele vai para o fim da fila. E aí, por isso que a gente está lento. E dado a gravidade do momento que a gente passa hoje, é muito complicado a gente estar no fim da fila, né? Mas se você compara, igual eu estou aqui com os dados do Chile, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, o Chile tem a mesma vacinação que os Estados Unidos hoje. E ele começou a acelerar a vacinação dele no começo de fevereiro. Ou seja, o Chile começou um mês depois que o Brasil, e hoje ele tem o mesmo número de vacinados que os Estados Unidos. E ele tem exatamente, o Brasil ele tem 4 vezes mais do que o Brasil. Ou seja, por que o Chile, que tem as mesmas condições econômicas com a gente, está 4 vezes na frente que a gente? Então, isso mostra que tem um problema logístico aí, que não é só uma questão de o país ser pobre, do país ser complicado e tudo mais, né? Poderia ser bem melhor. Perfeito. Gabriel, nós queremos lhe agradecer e muito pelo espaço que você cedeu pra gente aqui. A gente até se estendeu um pouco aí, aproveitando os seus conhecimentos, né? Porque não é fácil ter uma pessoa do seu gabarito, do seu conhecimento, pra gente aproveitar e sugar as informações. Nós queremos lhe agradecer e muito pelas informações que você acaba de passar pra gente, e queremos deixá-lo à vontade, meu prezado Gabriel, para que você faça as suas considerações finais. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite para esclarecer essas dúvidas, porque nesse momento em que a gente vive, eu acho que é extremamente importante a informação, né? Então, dentro desse mundo de desinformação que a gente tem, é importante ter esses meios de comunicação tradicionais, como a rádio, a televisão, que eles têm uma curadoria pela informação que eles passam, porque eles têm uma responsabilidade social, né? E que as pessoas acreditem mais nesses meios de comunicação que têm responsabilidade, porque uma das coisas que mais se propagou nessas fake news é de que a mídia quer te manipular. A mídia não quer te manipular, a mídia quer te informar. Ela tem responsabilidade, vocês têm responsabilidade, vocês têm credibilidade, porque vocês estão aí para fazer um papel social e não falar o que agrada, né? Ou falar que água morna com limão vai curar.
Então, o que eu peço para a população em geral é que toda vez que chegar alguma informação, cheque, vá atrás de alguma reportagem séria, de algum meio de comunicação com credibilidade que suporte aquilo. Porque os meios de comunicação com credibilidade, eles têm uma equipe que vai checar se aquilo é verdade, eles vão entrevistar alguém, eles vão checar a veracidade de tudo isso. Então, é fácil para as pessoas checarem, é só elas quererem. Então, se a gente faz isso, a gente minimiza muito o caos, né, tanto emocional quanto de saúde pública que essa pandemia pode trazer. Né? Então, eu peço a todo mundo que chequem os fatos e que obedeçam todas as regras, né, de restrição, de usar máscara, de cuidados, porque eu espero que em breve a gente passe por tudo isso. Okay. Obrigado, viu? Muito obrigado, Gabriel. Felicidade sempre. Você também. Tchau. Obrigado, tchau. Muito bem, nós falamos com Gabriel Fernandes, ele é pesquisador em saúde pública na Fiocruz, Minas, e nos trouxe esclarecimentos realmente muito importantes a respeito do Corona-19, da Covid-19, a situação aqui de Patos, Minas, e enfim, a gente foi